Amém, meu irmão? Mais um dia abençoado de Deus para as nossas vidas. Como eu sempre falo, mais um dia para nós conhecermos dessa verdade que tem o poder de nos libertar. Antes, eu preciso falar isso com você. Olha aqui que está escrito aqui em João, capítulo 8. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, os judeus que tinham a religião judaica, eles creram em Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus tem o poder de nos libertar, mas o que é a verdade? A verdade não é simplesmente a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus vivida, é a palavra de Deus praticada. Quando eu escolho praticar a palavra de Deus ao invés da minha palavra, o que significa isso? A palavra de Deus está escrita assim, ó, perdoa. Ele não está falando se a pessoa veio pedir perdão, ele não está falando se a pessoa merece o seu perdão, ele está falando perdoa, libera perdão, deixa passar, não leva em conta. Foi o que Jesus fez na cruz por você e por mim, não foi? Jesus sendo crucificado, ele falou para o Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. Ou seja, Pai, não coloca na conta deles. Pai, deixa passar isso na vida deles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Na cabeça deles, eles estão crucificando um homem comum, normal, mas se eles soubessem que eu sou o Filho do Senhor, que eu sou o Filho de Deus, eles não fariam isso. Então, não leva em conta porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando uma pessoa ela te distrata, ela te magoa, ela faz algo contra você, ela não sabe o que ela está fazendo, porque o que ela está fazendo, em primeiro lugar, ela está fazendo algo ruim para ela mesma. Eu já aprendi isso na palavra. E se Deus está nos falando a respeito disso, é porque você precisa ouvir essa verdade. Quando uma pessoa te fere, ou de alguma forma, faz alguma coisa errada contra você, perdoa, deixa isso passar, não leva em conta, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela está causando um grande malefício para ela mesma. Então deixa passar isso. Não deixa isso vir sobre a sua vida. Então, quando eu consigo perdoar por causa da palavra, então a palavra de Deus se transformou numa verdade para mim. Você entendeu? Então a palavra de Deus, ela não simplesmente por si só ela não me liberta. O que me liberta é a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus colocada em prática na minha vida. Amém? Então por isso que eu comecei esse programa falando isso. Você e eu, nós temos o direito de vivermos vidas livres, de vivermos vidas abençoadas, vidas saradas, vidas transformadas. Eu e você, nós temos o direito de viver o melhor nessa terra, de comer o melhor dessa terra. Isaías diz isso, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu sei que você quer. Então como é que eu querer você já quer. Então ouça, abra o seu ouvido para você ouvir a voz do Senhor, hoje e agora, como você está ouvindo. Amém? O que eu quero falar com você hoje, eu aprendi isso com Deus e eu fiquei, maravilhado. Deus me ensinou uma forma de eu não ser mais responsável pela minha vida, mas Deus ser responsável pela minha vida. Uai, que trem esquisito, né? Eu aprendi pela palavra como Deus ser responsável por me livrar, por me socorrer, por interferir na minha vida. Eu quero ler um texto aqui com você, que está no livro de Mateus, no capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22, diz assim, ó, logo a seguir do quê? Anteriormente, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, logo após esse milagre, Jesus compeliu, a palavra compelir significa obrigar, forçou Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Eles iam atravessar o lago de Genezaré, o lago da Galileia, que tem mais ou menos uns 5 quilômetros de diâmetro. E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, por volta entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar.
E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, não temas, sou eu. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém, meu irmão? O que esse texto quer dizer? Eu quero fechar a respeito de um ponto nesse texto. Como fazer com que Deus se torne responsável pela minha vida? Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pegou os discípulos e falou assim: ó, vocês entrem no barco e vocês vão atravessar o lago da Galileia. Eu vou para o monte orar. O que Jesus fez? Ele foi para o monte orar. O que os discípulos fizeram? Eles obedeceram à voz do Senhor. Eles foram atravessar o mar da Galileia. Eles foram fazer aquilo que Jesus tinha mandado-os fazer. E o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e ele estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Às vezes, por nós obedecermos à voz do Senhor, às vezes surgirão ondas e ventos contrários nas nossas vidas. Às vezes pessoas vão se levantar contra as nossas vidas. Às vezes situações embaraçosas surgirão na nossa caminhada. Às vezes coisas que nós não gostaríamos vão acontecer nas nossas vidas. Mas aprenda isso. Se você se mantiver obediente à voz do Senhor e não virar as velas do teu barco e der marcha ré e voltar para o lugar que você encontra paz e repouso e descanso naturais, se você não fizer isso, ao contrário, você ficar firme naquilo que Deus mandou você fazer, compeliu você a fazer, sabe o que você vai experimentar? Você vai experimentar de um Jesus sobrenatural, andando sobre as águas. Você vai experimentar de um Jesus de uma forma que você não viu ainda. O sobrenatural. O que é o natural? O natural é andar de barco sobre as águas. O natural é afundar, se eu for andar com os meus pés sobre as águas. Agora, o que é o sobrenatural? O sobrenatural é uma pessoa andar com os seus pés sobre as águas e não afundar. Se você quiser ver o sobrenatural de Deus, não retroceda em relação àquilo que Jesus te pediu para você fazer. Te pediu para fazer. Não volte atrás em relação àquilo que Jesus falou, em relação à direção que Deus deu para a sua vida. O que aconteceu com os discípulos? Entra no barco, entraram, atravessa o lago da Galileia, vou atravessar. Começou a chover, amém. O vento aumentou, amém. A onda está quase enchendo o barco de água, amém. O vento está muito forte, o barco está balançando, amém. Por que eles não voltaram? Porque eles creram na palavra de Deus. E quando nós cremos na palavra de Deus, a despeito, independentemente das circunstâncias adversas, Deus se torna responsável por livrar a minha vida, por interferir na minha vida, por fazer um milagre na minha vida. Quando nós nos firmamos na palavra de Deus, independentemente daquilo que está acontecendo ao nosso redor, quando nós não voltamos, quando nós não retrocedemos, Deus se torna responsável por fazer cumprir a palavra dele na sua vida, na minha vida. Isaías 55 diz assim, que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela vai cumprir aquilo que foi determinado. Deus tinha falado o que para eles? Atravessa o lago da Galileia. Deus não falou, olha, vai navegando. Se o vento ficar contrário, vocês voltam. Se vocês acharem que vocês não vão dar conta, vocês voltam. Se a tempestade ficar muito forte, vocês voltam. Não, Jesus falou, atravessa o lago da Galileia. O que Deus tem falado para você? Deus tem me ensinado algumas coisas, Deus tem falado algumas coisas para mim. E eu enfrento tribulações, eu passo por aflições,
eu passo por lutas, mas Deus no meio da luta ele não fala, volta. No meio da tribulação ele fala, retrocede. No meio da aflição ele fala, larga a mão porque eu errei, Marcelo. Eu achei que fosse uma travessia tranquila e de repente a chuva pegou você no meio do caminho. Deus, Ele é Deus porque Ele sabe todas as coisas. E Ele tem poder para nos livrar de todas as situações adversas. Deus é Deus. Deus pode fazer algo que você não dá conta de fazer. Então aprenda isso. Se você quiser conhecer Deus no sobrenatural, simplesmente creia e obedeça a palavra dele até o fim. Não é assim, deu certo, está dando certo, eu vou indo. Se levantar uma onda, se o vento se tornar muito forte, eu paro. Não. Prossiga, continue e você vai ver Deus andando sobre as águas. Deixa eu contar uma experiência para você. Esses dias nós temos feito a construção lá na igreja e Deus colocou no meu coração esse projeto, construa. E eu procurei vários terrenos, e daqui e dali, e eu consegui esse terreno lá na João Pinheiro. E aluguei o terreno pelo valor que Deus colocou no meu coração e no coração do proprietário, que é um homem de Deus também, o Cleito. E nós entramos nesse acordo, porque nós cremos que não é simplesmente uma construção, é um projeto de Deus. Nós estamos juntos edificando um projeto de Deus, erguendo uma casa de oração para o nosso Deus. Não é simplesmente um meio de vida, não é para ganhar dinheiro, não é para ser uma igreja grande, né? Não é para o Ministério Sal da Terra. Olha como o Ministério Sal da Terra está prosperando, não é nada disso. Nós temos convicção de que aquilo que nós estamos fazendo é um projeto de Deus. Não é projeto do Marcelo, não é projeto de ninguém, é um projeto de Deus. E quando nós começamos essa obra, nós não tínhamos o recurso suficiente até o fim dessa obra. Mas eu sabia que era um projeto de Deus. Eu sabia que Deus queria que eu chegasse até do outro lado do Lago da Galileia, você entendeu? Eu sabia que Deus queria que eu cruzasse, que eu fizesse essa travessia. E nós começamos. Aí, lá mais ou menos no segundo mês de construção, um dia eu estava lá trabalhando, aí chegou uma pessoa, que ele é um irmão em Cristo, mas ele nem é membro da igreja. Chegou um irmão em Cristo, ele até frequenta uma outra igreja, muito mais do que lá no Sal da Terra, e para mim não tem diferença nenhuma, porque nós somos irmãos em Cristo. Se está no Sal da Terra, se está na Quadrangular, na Assembleia, na Metodista, na Congregação Cristã, na Batista, nós temos o mesmo Pai, chamado Jesus Cristo. Deus, o Criador de todas as coisas. E ele chegou com uma caixa de papelão, parecia uma caixa de sapato embaixo do braço. E ele chegou e a gente foi conversando, ele foi lá, falou assim, que legal que tá adiantado, isso e aquilo. E ele chegou lá e falou assim, eu estou aqui, Marcelo, porque Deus me mandou para cá. Ele falou assim, mais ou menos, quando você começou a construção, Deus colocou um valor no meu coração para que eu pudesse trazer para você, para que eu pudesse semear na obra dele. E ele falou assim, como era um valor mais alto, eu falei para Deus, então você pega, quando esse valor chegar na minha mão, você fala para mim que esse é o valor destinado para a obra do Senhor. E ele falou assim, eu fiz um negócio esses dias e deu certo, e Deus falou para mim, esse é o valor que eu quero que você leve lá para a igreja. E aí ele pegou e passou essa caixa de papelão para mim, e ele falou assim, aqui tem o valor, eu não vou te falar quanto é o valor, mas é o valor de mais ou menos 2 carros 0 quilômetro do mais barato. A minha perna até amoleceu na hora que eu vi aquele negócio. E ele falou assim, Marcelo, isso daqui Deus está te mandando como um sinal que essa obra não é tua. Você não precisa se preocupar com essa obra. Essa obra é dele, esse projeto é dele. Eu não estou falando de uma pessoa milionária, eu não estou falando de uma pessoa que está comigo na igreja faz 5, 6 anos. Eu estou falando de um homem de Deus que trabalha e que conseguiu ouvir a voz de Deus, e ele creu na voz de Deus, ele obedeceu à voz de Deus e ele fez aquilo que Deus tinha falado. Meu irmão, eu não conhecia Deus assim. Como os discípulos não conheciam verdadeiramente as filhos de Deus. Deus quer se tornar verdadeiramente Deus para você.
Mas para que isso aconteça, o que eu preciso fazer? Eu preciso obedecê-lo. E você pode ter certeza que existirão contratempos, existirão ventos contrários. Quando eu comecei a obra, eu volto a dizer, eu não tinha todo o recurso disponível, mas eu sabia que Deus tinha falado para mim, construa uma igreja para mim. Eu obedeci. Agora, não é responsabilidade minha mais. Aí você pode estar assim, então amém, pastor, aleluia, gostei dessa palavra, eu estou sentindo aqui no meu coração que é para eu comprar um carro 0 quilômetro e Deus vai ser responsável. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de algo de Deus, verdadeiramente de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, creio nessa voz e obedeço, Deus se manifesta na minha vida, na sua vida. Olha o que está escrito aqui, Isaías capítulo 53, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu criei na palavra de Deus e o braço do Senhor se manifestou na minha vida. Os discípulos aceitaram e acataram e obedeceram a voz de Jesus. E o braço do Senhor se manifestou na vida deles. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram Jesus andando de uma maneira que eles nunca tinham visto. Você quer ver Jesus andando sobre as águas, vindo ao seu encontro e se manifestando de uma forma que você nunca viu? Creia nele. Obedeça-o. Ainda que, mas o dinheiro está acabando, mas Deus mandou eu fazer, eu vou continuar fazendo. Nossa, mas o vento se tornou contrário. Deus mandou eu voltar? Não, então eu vou continuar caminhando. Nossa, mas essas pessoas têm falado mal de mim. Começou a ir na igreja, virou as costas, ficou inimigo, está falando mal. Deus mandou você sair da igreja? Não. Então continua. Continua firme. Amém, meu irmão? Nós vamos para o nosso intervalinho e já nós vamos voltar. Eu quero te mostrar mais um ou dois textos aqui que comprovam isso. Quando eu obedeço a Deus, Deus se torna responsável por salvar e por livrar a minha vida. Amém?